Inclusive, tem o Antônio Cândido, né? Antônio Cândido, sensacional, um dos maiores intelectuais brasileiros, falecido, né? Da literatura brasileira mundial, e dizia sobre o poema do Drummond que tem para todos nós um problema sério, e esse problema é o do medo. Então, meus caros, vocês imaginam o seguinte, né? E aí eu queria falar sobre. Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo em ordem, né? Que estou inseguro, não com medo, né? Está tudo aqui em ordem, estamos aqui no ar, está tudo certinho. Vocês imaginam o seguinte, né? Medo existencial e medo metafísico. O que significa esses dois conceitos? Medo existencial e medo metafísico, e como que esses medos se articulam? Vamos começar pelo medo metafísico, né? O medo metafísico, desde pequeno, quem tem uma formação religiosa, uma formação católica ou outra formação, desde pequenininho vai se dizendo que há o purgatório, se você fez erros, então você vai passar o tempo ali, né, até você sair do purgatório, ter o medo do inferno, né? Aí quando você pisou muito na bola na terra, né, cometeu coisas horrorosas, né? E aí nesse sentido de inferno a gente poderia colocar Adolf Hitler, a gente poderia colocar Benito Mussolini, a gente poderia colocar o Stalin, são aqueles caras que é o Pol Pot, aqueles caras que assumem o poder de Estado e tocam o terror sobre aqueles que estão sob a sua jurisdição e sobre outros que se voltam contra eles, né? Então, esse medo metafísico é Deus dentro da sua cabeça, olhando, vigiando os seus pensamentos, né? E as pessoas, é muito difícil você quebrar esse medo, né? Porque se Deus, né, existe e é um Deus amoroso, é um Deus que tem compaixão pelo próximo, que é um Deus que entende os erros do outro, né? Então, por que esse Deus mandaria alguém para o inferno? Se a gente pegar os quadros, né, são sensacionais, os quadros de uma parte da Idade Média e do Barroco, do Renascimento do século XVI, você vai ver que os quadros ali são bem representativos, né, sobre o inferno, né? Esse calor tá bravo, né? Não chegamos ao inferno, mas está um calor danado. Nós vamos ter que tomar cuidado aí com as cidades, com a água, com as árvores. Nós precisamos ter uma nova reprogramação cerebral de cuidado com as cidades, né? Então você imagina, você vai ficar por uma eternidade no inferno, né? Então isso é incutido desde pequenininho na cabeça das crianças, elas vão ouvindo aquilo e se cria um monstro depois quando elas ficam mais velhas e elas têm medo, né? Medo do pecado, medo do outro. Então, isso é bastante comum nessas religiões, né? Inclusive na Áustria, se a criança teve um comportamento muito adequado, né, que é também uma tradição alemã, que as crianças teve um comportamento adequado, no final do ano aparece o Papai Noel e deixa um presentinho para elas, né? Se elas se comportaram bem. Se elas se comportaram mal, vem aqueles caras, aquelas máscaras demoníacas com chifres, é sensacional, procurem lá, é muito engraçado, e aí eles vão vir com chicote, vão dar uma chicotada na criança porque ela não se comportou bem. Então a gente percebe que desde a infância vão inoculando o terror, o medo na gente, né? O medo do inferno, o medo de Deus que vigia o pensamento, o medo do demônio, né, que pode nos possuir porque a gente não está tendo um comportamento adequado. Então, o medo metafísico é isso, é aquilo que vem de fora e vai nos governar, né? O juízo final, o que é? Todos os mortos serão levantados e serão julgados, né? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, são essas mitologias que são criadas ao longo da história humana, né? Então, o medo metafísico